Você trabalha com carteira assinada? Você é servidor público? Então eu de antemão vou te dar os parabéns, porque eu sei que tem muita gente que queria estar no seu lugar. Mas você não tem aquela sensação de que tem gente chamando você de otário pelas suas costas porque você trabalha em função de um salário, porque você é um vendedor de horas de trabalho? Não é uma sensação, não, é uma realidade. Tem muita gente acreditando que não vale a pena ganhar a vida como um servidor público ou como alguém que está no âmbito da CLT. Só que se você acreditar nisso, a sua vida vai virar um inferno. É sempre muito bom quando alguém tem a iniciativa de buscar conteúdo sobre educação financeira, mas como tudo que está disponível na internet, existem bons conteúdos e existem conteúdos tóxicos. Por exemplo, aquelas pessoas que falam que você não vai enriquecer se você for um funcionário público ou um funcionário da iniciativa privada, porque o único caminho para você enriquecer de verdade é quando você toma o risco do empreendimento. Esse é um argumento muito perigoso porque não se fala do outro lado, que grande parte das empresas fecham nos primeiros 10 anos. E não é só no Brasil, isso acontece também nos Estados Unidos e na Europa. Então, empreender por conta própria é muito doloroso e arriscado. Não é todo mundo que nasceu para ser empreendedor. Cada pessoa tem as suas aptidões, as suas habilidades, e não adianta você forçar um perfil que você não tem se você nasceu com certas habilidades que indicam que você tem que ser justamente um servidor público ou trabalhar com carteira assinada. Isso não é um demérito, isso não é algo negativo. É verdade que o empreendedor de sucesso tem um grande potencial de enriquecimento e certos empreendedores se tornam multimilionários, ao passo que aqueles que trabalham como carteira assinada ou servidores públicos não vão chegar nesse patamar de multifortuna. Mas essas pessoas também podem alcançar um patamar de tranquilidade financeira e, por que não, independência financeira. Mas nessa busca por educação financeira, os conteúdos vêm misturados com aquele conteúdo de autoajuda e eles criam aquelas metáforas poderosas e falam, por exemplo, na corrida dos ratos, como a multidão está trabalhando em função de salário, num trabalho das 9 às 5, como a multidão perde tempo no deslocamento da casa para o trabalho e vice-versa. E qual é o problema disso? Você por acaso é um rato de verdade? Não, você não é um rato. Então você não está na corrida dos ratos. Se você ganha sua vida honestamente para trazer o sustento para sua família, para sua casa, você está longe de ser um rato. Quem é rato? São aquelas pessoas que fogem das próprias responsabilidades. Ratos são aqueles que no primeiro sinal de ameaça eles se escondem. Ratos são aqueles que abandonam os seus companheiros quando esses companheiros têm algum tipo de problema de saúde. Ratos são aqueles que abandonam os amigos nas adversidades. Se você não faz nada disso, você não é um rato. Então, esquece essa história de corrida de ratos. Isso é feito para você ficar com aquela sensação que você está jogando errado na sua vida. E qual é o problema de você embarcar nessa narrativa de corrida dos ratos se você não faz uma análise criteriosa disso, se você embarca nessa conversa? Pode ser sim que você esteja numa corrida de ratos, mas não é o caso da maioria. Se você acredita nisso simplesmente, você vai trazer negatividade para o seu ambiente de trabalho. Você vai ser fonte de negatividade ao invés de você receber essa negatividade dos outros. Não seja fonte de negatividade no ambiente de trabalho. Faça a sua parte para que o ambiente de trabalho seja positivo. Você precisa honrar o seu patrão se você está na iniciativa privada. Você precisa honrar o seu cliente se você está na iniciativa privada.
Se você é servidor público, você precisa honrar o público, porque o público é o seu cliente e ao mesmo tempo é o seu patrão. Sem você honrar o seu patrão, o seu cliente, os fornecedores do seu ambiente de trabalho, os seus colegas de trabalho, como é que você vai honrar a sua família? E sem honrar a sua família, esquece, porque você não vai para frente. Se você ficar isolado, você não vai para frente. Ao mesmo tempo, se você embarcar numa multidão, você ficará igualmente perdido. O elo que te protege é justamente a sua família e o seu círculo de amizades mais próximas, a sua comunidade. Você precisa valorizar a sua comunidade e você só faz isso se você for um bom trabalhador. Porque o trabalho não é um fardo, não é um castigo, como algumas pessoas querem que você acredite. Se você acredita nessa conversa, você vai ficando mais fraco a cada dia e você vai ficar apto para ser manipulado por certas pessoas que nem sempre têm boas intenções. Então, vamos pacificar um ponto. Você está empregado recebendo um salário ótimo. Você está no caminho certo, mas você sabe também que você não pode ficar na estagnação. Você não pode gastar tudo o que você recebe, porque isso aparentemente é uma estabilidade, mas na verdade é uma estagnação. A estabilidade bem fundamentada, ela te prepara para você prosperar. A estagnação, ela antecede o momento de declínio. Você não pode cair na estagnação. Portanto, é fundamental que você viva com menos do que você ganha, porque essa poupança mensal que você faz a partir do seu salário vai te proporcionar investir em ativos geradores de renda passiva. Olha que interessante. Você começa a investir em fundos imobiliários, em fiagros, quem sabe em ações de empresas que pagam dividendos. E você tem que estudar sobre essas empresas. Por exemplo, no fundo imobiliário, quem é a empresa que aluga o galpão de logística? Qual é o modelo de negócio dessa empresa? Quem é a empresa que ocupa uma laje de escritórios? O que essa empresa faz? Quem é o empreendedor do loteamento que, em função de um CRI fornecido por um fundo imobiliário, vai conseguir construir tantas casas populares, por exemplo? Qual que é o modelo de negócio dessa incorporadora, dessa construtora? Se você está investindo em Fiagro, qual é o modelo de negócio das empresas que são beneficiadas pelos Fiagros? E se você compra ações de empresas que pagam dividendos, como é que essas empresas conseguem pagar dividendos? Como é que elas conseguem gerar caixa? Então você, mesmo sendo um funcionário, começa a lidar com o ambiente do empreendedorismo. Quem sabe a partir desses estudos você desperte a sua vontade de empreender também, mas isso será algo gradual. Você não vai estourar pontes, você não vai pedir demissão e começar do zero sem ter uma segurança para chegar na frente. Pode ser que você queira empreender sim, sem comprometer a sua principal fonte de renda, mas isso vai ser um processo gradual e o processo de crescimento pessoal e de patrimônio financeiro, quando ele é gradual, ele é mais consistente, mas isso não te livra de sentir as dores de empreender, de investir e de crescer pessoalmente. Não existe almoço grátis e não existe crescimento sem dor. Sai fora dessa ilusão. Empreender sim é muito arriscado e você tem que ter muita convicção para seguir em frente num projeto de empreendimento. Você não pode fazer isso na base do oba-oba, você tem que estudar muito e ter muita resiliência. Então, se você tiver esse espírito autêntico do empreendedor, se você tiver essa veia para o empreendimento, o chamado tino comercial, ninguém vai te parar e você não vai precisar fazer aqueles cursos de motivação para seguir em frente. Você vai ser a sua própria fonte de motivação. Então, se você começar pequeno, um projeto paralelo à sua principal fonte de renda, você em poucos meses vai constatar se você tem jeito para a coisa ou se vale a pena você interromper esse processo e se concentrar no seu trabalho, porque isso também pode ser a salvação da sua lavoura.
Reconhecer as próprias limitações é tão importante quanto conhecer as próprias qualidades. Você, como empregado numa empresa ou como servidor público, quando você investe em renda variável, você está se associando indiretamente aos melhores empreendedores do mercado. E veja como a competição é duríssima. São centenas de empresas listadas na Bolsa de Valores. Menos de 20 no momento merecem entrar na sua carteira. São centenas de fundos imobiliários. Menos de 20 atualmente merecem entrar na sua carteira. Ou seja, se você não é um empreendedor nato, ainda assim você pode se associar com os melhores empreendedores, com a nata do empreendimento no Brasil e no mundo. Esse é um processo demorado? Sim. Você vai perceber que talvez a sua economia seja pequena e não seja suficiente para você tracionar o crescimento do seu patrimônio. Ótimo! Você vai se esforçar para você ganhar mais. Você pode, quem sabe, empreender dentro do seu ambiente de trabalho para ganhar uma promoção, ou você pode voltar para o banco escolar e fazer um curso complementar que te dê mais qualificação para você ter um salário melhor. Ou você pode estudar para passar num outro concurso, para você subir de cargo no funcionalismo público. Essa vontade de crescer, ela é legítima e você não deve ser tolhido nesse sentido. Então, por mais que você goste de certos influenciadores da internet que usam essas imagens e essas metáforas a respeito de corrida de ratos, você precisa ter senso crítico para saber que você é uma pessoa de hombridade e você está longe de ser um rato. Não aceite esse tipo de argumentação. Meu nome é Jean Tozeto, eu sou escritor e editor de livros pela Suno Research e apresentador desse quadro O Filosofando, onde o professor Baroni me dá liberdade para falar o que eu penso e eu suspeito que tem certas coisas que você só ouve aqui ou você ouve em primeiro lugar aqui. Então eu quero agradecer você que me acompanhou até este momento e no mais, um grande abraço e até a próxima.